Portugal sempre fomos muito conservadores em relação ao nosso dinheiro. Poupanças paradas no banco, em depósitos à ordem ou a prazo, todos os dias perdemos dinheiro e, consequentemente, poder de compra. Durante muitos anos, investir estava reservado a especialistas, mas hoje isso mudou. Nunca tivemos tanto acesso à informação, a plataformas de investimento e a oportunidades globais. Mas não basta ganhar dinheiro. Nas próximas sessões vamos ajudá-lo a fazer crescer o seu dinheiro de forma responsável e com um parceiro de confiança. Bem-vindos ao XTB Market Sessions. Vamos então saber por onde começar a investir em 2026 e é uma conversa que, sensivelmente, nos próximos 50 minutos vamos ter com a ajuda de 3 criadores de conteúdos ligados aos investimentos e à literacia financeira. São eles Catarina Brandão, Bernardo Almeida e Afonso Santos. Bem-vindos. Obrigada por se juntarem a nós. Vou começar pela Catarina e por traçar alguns objetivos, porque, no fundo, investir sem plano é quase como conduzir sem GPS. E acho importante começarmos por explicar às pessoas aquilo que devemos guardar em liquidez primeiro. É importante ter um fundo de emergência sempre para qualquer investimento. Sim, sem dúvida, e começamos mesmo bem, porque o fundo de emergência e garantir que ele existe vai permitir não só avançar para os investimentos com muito mais confiança, mas também com muito mais segurança. E para quem não sabe ou não está muito a par daquilo que é o fundo de emergência, basicamente é um dinheiro que nós temos guardado, com liquidez, acessível, sem risco, que vamos usar para um imprevisto qualquer que possa acontecer na nossa vida. E os imprevistos vêm de todas as frentes, digamos assim, podem acontecer a qualquer momento e quanto maiores as responsabilidades também que nós temos, maior deverá ser, ou maior é a importância de garantirmos esse fundo de emergência. Idealmente, dizemos que o fundo de emergência deve ter entre 6 e 12 meses das nossas despesas fixas. E este montante guardado numa poupança e não num investimento, portanto, este dinheiro deve estar separado, deve estar num produto sem risco, com liquidez, onde possamos, se me acontecer alguma coisa amanhã, para a semana, eu possa aceder. Vai permitir também que depois, quando começamos a nossa jornada dos investimentos, nós não precisemos de mobilizar dinheiro que está investido e que está a render para fazer face a um imprevisto. E os imprevistos podem ser 1001, como nós sabemos. Algum problema de saúde que tenhamos, avarias de eletrodomésticos em casa, do carro. Portanto, toda a gente certamente já teve um imprevisto e nós valorizamos o fundo de emergência precisamente quando o temos e quando o usamos. Quando precisamos dele é que nós lhe damos uma real importância. Portanto, eu diria que é, sem dúvida alguma, o primeiro patamar que nos devemos preocupar em construir quando estamos a trabalhar as nossas finanças pessoais. Afonso, há quem defenda a regra dos 50-30-20. 50 para necessidades, 30 para desejos, 20 para o futuro. É uma regra que concorda e que acha que faz sentido para a maioria das pessoas? Eu acho que aqui vou ter uma opinião um bocadinho diferente da maioria das pessoas, porque eu não gosto muito de me cingir a estas regras com valores fixos. Primeiramente porque muitas delas não estão adequadas àquela que é a realidade portuguesa. O salário médio no nosso país é pouco acima dos 1000 euros e para alguém conseguir viver com metade de 1000 e poucos euros, vamos dizer que é quase impossível. Na minha vida pessoal, e acredito que para algumas pessoas possa fazer também sentido, uso uma regra que é poupar o máximo que conseguir, investir e gastar o mínimo que conseguir. Ou seja, obviamente, para seguirmos isto, temos que ter alguma responsabilidade, algum senso crítico, temos que ter bem a noção do que é que são gastos essenciais e o que é que não são gastos essenciais, mas a partir do momento em que conseguimos definir bem aquelas que são as nossas prioridades base, tentar sempre investir o máximo possível dentro daquela que é a nossa realidade. Bernardo, concorda? Eu acho que é uma boa abordagem que o Afonso tem. E, acima de tudo, eu acho que tudo tem que começar com uma pergunta, que é porquê? Porquê é que eu estou a ver isto hoje? Porquê é que eu quero investir? Porquê é que eu quero ter um fundo de emergência? Porquê? Porque se vamos fazer só porque alguém nos disse para fazer, ou que é bom, ou que é a coisa certa... Toda a gente está a fazer agora. É excelente e dura exatamente 3 meses e meio. Depois acabou.
Ou seja, eu acho que tudo isto começa com o que é que me levou a vir clicar neste vídeo, o que é que me levou a querer vir saber mais. E pode ter sido, sinto que até ganho bem, mas o dinheiro parece que não estica, não chega. Pode ser, quero fazer um management melhor do meu dinheiro, podem ser N motivos. Mas acho que o porquê tem que começar, tem que ser o início e é a coisa mais importante. A partir do momento em que nós temos um objetivo, depois aí nós já podemos partir e não há uma resposta universal. Ou seja, a Catarina aqui disse fundo 6 a 12 meses. Isto é uma diferença gigante, não é? O Afonso diz, ok, gastar o mínimo, poupar o máximo. Isso pode fazer sentido para uma pessoa que está num determinado momento da vida, pode não fazer sentido um bocado mais tarde, porque nós também não queremos, acho que ninguém aqui quer estar a trabalhar, falecer. Acho que não é o objetivo de ninguém. Mas se calhar numa fase como o Afonso está, mais jovem, pode fazer sentido, porque o que está a fazer é trabalhar para o seu eu daqui a 10, 15, 20 anos, viver sem problemas. Portanto, a seguir é necessário traçar, no fundo, estes horizontes temporais, não é? É diferente o nosso objetivo ser de curto, médio ou longo prazo. Nós costumamos olhar para o longo prazo como uma reforma, mas se calhar devemos olhar para ela já no curto prazo, começar a prepará-la já. E esse é o erro, se calhar, da maioria das pessoas e, às vezes, de nós, um pouco mais jovens, gerações mais novas, que deixamos essa preocupação e esse objetivo para depois. Sim, os objetivos financeiros e nós estarmos, como o Bernardo estava a dizer, e muito bem, cientes e ter aqui uma grande clareza sobre quais é que são os nossos objetivos de investimento, de poupança e de investimento, vão-nos ajudar a escolher os produtos certos, vão-nos ajudar a ter um plano. Eu sei todos os meses que uma parte do meu salário vai para um objetivo de curto prazo, comprar alguma coisa que eu queira no curto prazo, umas férias, qualquer coisa. Uma parte pode ir para um objetivo de médio prazo, compra de casa, um carro, o que for, uma formação. E, sim, sem dúvida alguma, o longo prazo. Portanto, quanto mais cedo nós conseguirmos, ou nós começarmos a trabalhar nos nossos objetivos, a pensar neles e depois, obviamente, a traçar um plano, melhores vão ser os nossos resultados. Eu concordo em parte com o que disse, acho, e fico muito contente também por estar nesta área, tenho uma aproximação maior ao que as pessoas estão a fazer relativamente ao seu dinheiro e eu fico muito contente por ver cada vez mais jovens a entrar no mundo dos investimentos e preocupados com esta questão. Algo que foi, sei lá, há 10, 15 anos não se pensava muito, não se falava disto, não se pensava muito, as pessoas eram muito conservadoras e agora, felizmente, estamos a abrir aqui um bocadinho o horizonte, ainda temos muito trabalho para fazer. Mas fico contente por ver que as camadas mais jovens estão também já a pensar na sua reforma, na sua segurança no futuro. Antes de olharmos para os tipos de investimentos e ativos que recomendam ou não a quem está a iniciar, e vamos partir do pressuposto que quem nos está a ver nesta primeira sessão são sobretudo mais iniciantes que querem começar ou já têm poucos investimentos ou querem mesmo começar e não fazem ideia como. Acho que é importante partilharem também um bocadinho daquilo que foi a vossa experiência e olharmos para o chamado perfil de risco. Porque se calhar vocês, ou não, quando começaram tinham uma ideia diferente da que têm hoje e que obviamente vem com o senso crítico, com a experiência e tudo mais. Portanto, em que patamar diriam que estão agora? São investidores assim um bocadinho mais aguerridos ou estão ainda assim num patamar moderado? Começamos por mim novamente? Pode ser. Então, eu comecei a olhar para os investimentos ali na altura da pandemia, eu acho. Muito influenciado por aquilo que eu faço, não é? Trabalho nas finanças pessoais e comecei a olhar para os investimentos nessa altura. Não havia, portanto, eu tenho 37 anos, não sei que idade é que tens? 32, pronto. Tenho 37 e a diferença de informação de quando eu comecei, não estamos a falar assim há tanto tempo, para agora é gigante. Portanto, ainda anterior a isso havia ainda menos informação. E quando eu comecei foi muito por autodidata, não é? Fui aprendendo, lendo, estudando e considero que foi um caminho de aprendizagem, como é aquele do investidor que faz um bocadinho a trajetória por si, um caminho de aprendizagem bastante gradual. Portanto, comecei conservadora, a testar as águas, digamos assim, e agora já estou mais confiante, já vou tendo ativos diferentes também no meu portfólio, não me cinjo apenas a um, mas comecei com um e já vou diversificando. Eu acho que é o caminho mais natural e é aquele que está mais alinhado com aquilo que eu sou. Não tenho um perfil muito arriscado, portanto, eu diria que é equilibrado. Afonso, como é que começamos? É engraçado porque o meu perfil e o meu começo foi totalmente diferente. Ainda bem, Ainda bem. Exato.
Eu acho que daqui comecei a investir mais novo, mais novo até do que o que devia, na minha opinião. Porquê? Porque era mesmo demasiado novo. E quando nós somos novos temos muito aquela cena de tentar ficar ricos rápido, o que não é nada positivo e é meio caminho andado para perdermos dinheiro. Ou seja, eu quando comecei a investir comecei a achar que sabia tudo, quando na realidade não tinha conhecimento praticamente nenhum. Comecei a investir em ativos demasiado arriscados e acabei por ter sorte e não perder dinheiro. Fiquei basicamente no break-even. Ao contrário da Catarina, que tem vindo, se calhar, a desenvolver um perfil de risco um bocadinho mais arriscado, eu sinto que a cada mês que passa fico mais conservador a investir o meu dinheiro. Ou seja, tenho um negócio, consigo ganhar algum dinheiro com o meu negócio e vejo os meus investimentos como o meu porto seguro. Ou seja, invisto só em boas empresas que pagam dividendos de forma recorrente e tenho algum dinheiro em caixa. São os únicos 2 ativos que tenho neste momento no meu portfólio. Mas hoje que já tem essa experiência e esta bagagem, para quem nos vê, recomendaria que tivesse começado como começou ou não? Eu diria que há 2 formas de nós aprendermos. Uma é mais fácil e vai-nos poupar bastante dinheiro, a outra é mais difícil e vai ser bastante dispendiosa. Ou seja, é aqui a diferença entre aprendermos por nós próprios, batermos nós com a cabeça, como foi o meu caso, e não recomendo nada às pessoas que façam a mesma coisa. E tenho a segunda opção, que é precisamente ver este tipo de iniciativas e programas e perceberem, bem, estas pessoas erraram nisto, nisto e isto, vou já corrigir este erro e não o vou cometer. Isto aqui é meio caminho andado para termos um portfólio de investimentos bem mais bem sucedido a longo prazo. Bernardo, é quem vem equilibrar aqui as contas ou não? Por acaso, mais ou menos, sim. Eu diria que mais do que é o perfil que nós temos, a coisa verdadeiramente perigosa é não ter um perfil. Ou seja, não querer saber disto. Eu vou ser honesto, eu já cometi muitos erros, eu já perdi dinheiro e perder dinheiro nunca é uma coisa positiva. Não há aqui, não, mas perdi dinheiro ou quase que perdi dinheiro e isto ajudou-me. Na altura é horrível, não há como dar a volta a isto. Mas o dinheiro parado no banco a ser comido por comissões também é perder dinheiro, não é? Pronto, a inflação, é melhor não falarmos da inflação porque nós não somos mesmo nada amigos, eu e a inflação. De qualquer maneira, eu diria que estou aqui um bocadinho no meio. Eu, por exemplo, tenho alguma aversão a coisas como certificados de aforro e bónus, porque eu sinto, vou voltar à inflação, que a inflação que nos dizem que existe não é propriamente a que existe. Eu sinto que a que existe é sempre maior do que a que nos dizem que existe. Porque, ok, vão lá ao cabaz do azeite e não sei o quê, mas não sinto que isso seja altamente representativo de tudo o que a gente consome no dia-a-dia. E então eu tento ter aquele perfil que é, tudo o que é futuros e etc. não toco, não sou esse nível de risco, mas também não é certificados. Fica ali um bocadinho no meio. Agora, se alguém quiser dizer assim, mas eu quero tentar ficar rico cedo, há pessoas que tentam e ficam ricos cedo. É 0,00001%. Agora, acho que é importante porque nós não vamos saber qual é que é o nosso perfil como investidores à primeira. Tipo, caímos ali, metemos 100 euros no SP500 e de repente já sabemos qual é que é o nosso perfil. Não. Nós vamos ter que ir testando as águas e experimentando. E uma coisa que eu sinto, quando estava a começar, andei muito à procura, era a pílula mágica, era aquela coisa que ia dar certo. E o que é que eu percebi? Nós temos exemplos, desde um lado até ao outro do espectro do investidor, que deu certo. E também temos exemplos que deu errado. O que é que isto quer dizer? Todas as estratégias podem dar certo ou podem dar errado. Tem a ver com como é que nós as implementamos e qual é que é o nosso grau de conforto a continuar a implementá-las. Que acho que é uma coisa que as pessoas não têm bem noção. Eu sei que não tinha, é uma coisa que eu estou a perceber agora. É muito bonito aquela ideia de vou meter 100 euros todos os meses nisto. Mas depois, quando acontece alguma coisa, ou queres umas férias XPTO, vais-te casar, ou queres comprar uma casa, não ir lá aquele dinheiro é uma coisa extremamente complicada. É mesmo muito complicado e os objetivos, o tal porquê, têm que estar extremamente bem definidos, senão, garantidamente, uma pessoa vai vacilar. E sentem que as pessoas que vos veem e que vos seguem vêm à procura de conhecimento ou dessa pílula mágica que o Bernardo falava?
Na minha opinião, claramente, a pílula mágica. É triste, mas é verdade. Triste não, é normal, não é? Temos aquela qualidade, queremos resultados sem ter o esforço, não é? Como o exercício físico. Queremos emagrecer, queremos estar em alta performance, mas não queremos ter o esforço. E aqui acaba por ser a mesma coisa. Vemos tanta gente, agora cada vez mais gente a falar sobre finanças e sobre investimentos. Mas eu não quero estar a consumir o vosso conteúdo, eu só quero saber onde é que eu vou pôr o meu dinheiro para ganhar muito e me reformar. É o que acontece, é o que me chega. Daí ser tão importante este trabalho de educação. Iniciativas como esta, conteúdos como aqueles que nós produzimos, que educam as pessoas. E o conhecimento acaba por ser aqui o ativo mais importante, porque não me faz sentido para mim, gostava muito que quem está a ouvir também interiorizasse esta mensagem, não faz sentido eu entregar o meu dinheiro, eu colocar o meu dinheiro em algo que eu não compreendo, que eu não sei muito bem o que é, vou fazer disparates, vou fazer erros, mas isso, estamos todos na iminência disso nos acontecer, mas o conhecimento é aqui a melhor arma que nós temos para entrar no mundo dos investimentos. E muita gente quer estes resultados rápidos, que não, eu quero pôr ali o dinheiro, eu não sei se vocês ouvem, devem vir também, mas qual é que é o melhor investimento, ou qual é que é o melhor produto, mas diz-me qual é que é o ETF que eu devo comprar, é constantemente assim. Daí ser tão importante esta responsabilidade também de educar. E por falar nisso, onde pôr o nosso dinheiro, os ETFs são precisamente vistos muitas vezes como o rei dos iniciantes. Presumo que no seu caso não foi por aí que começou, não é? Não, sem dúvida. Eu comecei a comprar ações individuais, na altura empresas que nem sequer lucro davam, o que hoje em dia é completamente impensável na minha realidade atual, mas eu gosto de ver muito isto dos investimentos como uma maratona. As pessoas cada vez mais, e principalmente a minha geração, querem dopamina rápida, querem tudo para amanhã, e não conseguem ter um horizonte de investimento a longo prazo. Eu gosto de olhar muito para a minha vida, tanto a nível pessoal como a nível de negócio, sempre como uma maratona, sempre para os próximos 20, 30, 40 anos, e tentar tomar boas decisões que o meu eu do futuro se vai orgulhar e vai dizer: Afonso, tomaste a decisão correta. Ainda na parte do horizonte, eu tive alguém a vir à minha beira e a dizer-me: Afonso, quero começar a investir. Ele disse: ok, vamos lá. Em que é que estavas a pensar? Ele disse-me logo em um ETF que replicasse a performance do S&P 500, e eu disse logo: qual é que é o teu horizonte de investimento? Qual é que é o teu objetivo final? Ele disse: quero ir tirar umas férias daqui a um ano. Eu disse: tu não podes meter o teu dinheiro no S&P 500, porque o S&P 500 é um ativo volátil. Nada nos garante que amanhã não comece uma crise financeira, o ETF cai 30%, 40%, e tu ficas com o teu dinheiro a arder. Vamos simplificar a linguagem para quem está a ver. Estamos a falar do índice que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dito assim, parece que é algo seguríssimo. Exatamente. Mas não é. A economia é forte e, tecnicamente, a longo prazo até se torna um investimento seguro, porque num prazo de 10 anos é praticamente impossível perdermos dinheiro em um ativo tão sólido como este, a não ser que acontecesse uma catástrofe económica. Agora, para um horizonte temporal de só um ano, não mesmo. É extremamente arriscado e as coisas podem correr bastante mal. Ou seja, é super importante as pessoas terem o conhecimento e conhecerem os ativos onde estão a investir. Eu sinto que, apesar de estarmos a assistir a uma evolução clara na literacia financeira dos portugueses, é um ponto que temos que bater, que é: percebam os ativos antes de colocarem lá o vosso dinheiro. Vale a pena começar por ETFs ou não, Bernardo? Eu acho que o Afonso tocou aqui num ponto importantíssimo, mais do que vale a pena começar por aqui ou por ali. E atenção, eu já estive exatamente aí, que foi o Bernardo de 24, 25 anos, descobriu o investimento e disse assim: onde é que se investe? Qual é que é o melhor sítio para investir? Onde é que eu vou ganhar uma quantidade ok de dinheiro sem estar super exposto a risco e a poder perder dinheiro? Isso foi a minha primeira pergunta, portanto eu já estive aí. Agora, eu acho que ir perguntar a alguém que não seja extremamente da vossa confiança pessoal ou alguém extremamente capaz de o fazer, e atenção, porque um aconselhamento financeiro é sempre uma conversa a dois, nunca pode ser um vídeo de YouTube. É uma loucura ter esta expectativa,
porque vamos lá rebobinar um bocadinho. Porquê é que nasce o dinheiro? O dinheiro nasce porque nós precisamos de ter alguma coisa para trocar. E às vezes, eu tinha pimenta e tinhas açafrão, mas nem eu queria o teu açafrão, nem tu querias a minha pimenta. Então, como é que a gente trocava coisas? Não dava. O que é que a gente está a trocar implicitamente? Não é a pimenta, é o tempo que nós demoramos a recolher a pimenta, a transportar a pimenta. Ou seja, o dinheiro acaba por ser, no meu ponto de vista, uma maneira de nós trocarmos o nosso tempo. E a questão dos investimentos para o futuro, o que é que nós queremos na verdade? Nós queremos ganhar tempo. Nós queremos ter uma quantidade X de dinheiro que diga assim, ok, eu agora posso fazer com o meu tempo o que eu quiser, que pode ser continuar a trabalhar ou pode ser ir de férias para as Bahamas. Agora, tendo esta noção que o nosso tempo é representado em dinheiro, estar a pôr o nosso tempo nas mãos de alguém que a gente não conhece, ou só porque ouviram alguém falar num vídeo que este ou aquele investimento era espetacular, a mim parece uma loucura. Ao vídeo, e desculpa, só acrescentar, ao vídeo ou mesmo às vezes em conversas de amigos. Sim. Casos que chegam de... foi o meu amigo que usa, pronto, coloca o dinheiro aqui e disse-me que era bom e eu vou fazer a mesma coisa. Sem ter este trabalho de casa de perceber o que é o ativo. É perigosíssimo e tocaste num ponto super importante. Eu acho que... Desculpa, só para concluir, eu acho que qual é que é o melhor investimento? Eu acho que isto efetivamente tem uma resposta, que é aquele com o qual tu vais dormir bem todas as noites durante 20 anos. Concordo. Mas para quem está a começar, às vezes é difícil perceber com qual é que eu vou dormir bem todas as noites, não é? Porque não tendo conhecimento sobre a forma como funciona o mercado, às vezes dar esse passo pode ser difícil. Nós vamos ter uma outra sessão dedicada às ações, mas há quem defenda que para principiantes as ações fracionadas podem ser uma alternativa porque não são precisas centenas de euros para comprar aquela empresa. Concordam que pode ser uma boa opção ou não? Na minha opinião, eu não começaria por ações fracionadas, porque considero que o investimento em ações requer conhecimentos. Sempre. Sim, e análise de empresas, que a maioria de nós não sabe fazer. Não é só como o que o Afonso fez, não é? De, olha, esta aqui está na moda, ou o que for, e vou... Parece-me interessante. Esta parece-me interessante, eu uso, vou por aqui. Claro que sim, está pronto. Acontece, não vamos dizer que isto não acontece, porque acontece, mas para começar, então se estamos a falar entre ETFs ou ações fracionadas, as ações, neste caso as ações requerem muito mais conhecimento da empresa, do mercado, dos resultados, o que é que está implícito, o que é que não está, e daí eu considerar que, para começar, talvez não seja, mas é a minha opinião, não seja o melhor princípio. Quando há desconhecimento e o perfil também é um bocadinho mais conservador, quase como queremos começar, mas não queremos mesmo arriscar perder muito dinheiro, as obrigações podem ser uma alternativa? Sim. Sendo que é mais certo? Queres responder a esta verdade? Estás a rir? Não. Foi Podem responder o teu semblante. Podem responder todos. As obrigações, tipicamente, é o perfil do português. É o Mais perfil velho. Mais velho e, às vezes, mesmo na casa dos 30. A sério? É o conhecimento, pronto, o conhecimento que eu tenho de mercado é esse. Muita gente, estava a pensar nos certificados de aforro e pode ser um princípio, mas talvez não para o longo prazo, para conservar capital, talvez para o fundo de emergência assim, no limite. Agora, como único investimento isolado, obrigações vai acabar porque muitas delas vão ser, têm uma taxa de juros também baixa, que não, muitas vezes nem supera a inflação, portanto, pode ser, lá está, como reserva de capital, mas não nos cingirmos unicamente às obrigações. Mas para começar, por que não? Podes matar. Assim, mais uma vez, o que funcionar para qualquer pessoa é o que essa pessoa deve aplicar. É melhor que zero. 2% é melhor do que zero. Certo. Se é espetacular, epá, na minha opinião não é. Agora, tudo depende do que é que estamos a falar. E eu hoje estou aqui com esta opinião, se calhar daqui a 30 anos estou com outra, porque se calhar quando eu tiver 62 anos já estou relativamente, espero eu, relativamente tranquilo com o capital que tenho e tudo o que eu quero é não perder capital e conseguir ter ali liquidez se for preciso, mas manter o capital e só não perder dinheiro para a inflação. E aí, se calhar, certificados de aforro já são
uma opção melhor e não estar exposto à volatilidade, como estava aqui a dizer o Afonso, de um SP500, porque para o ano posso precisar do dinheiro porque fiquei doente, não sei. Mais do que isso, eu diria que é como é que se sabe então qual é que é o ativo em que a gente deve meter o nosso dinheiro. Assim, primeiro ter a ideia que nós vamos investir, mas não vamos dedicar absolutamente tempo nenhum a isto, mais uma vez, loucura. Nós estamos a dar o nosso tempo, estamos a meter o nosso tempo à mercê de ele crescer ou diminuir. E quando digo tempo é o dinheiro, não é? Então, não fazer uma pesquisa, não perder um bocadinho de tempo, e não quer dizer que tenhamos que estar todos os dias a olhar para o mercado. Eu não estou todos os dias a olhar para o mercado, não faz parte do rol de coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Agora, depois de se fazer uma pesquisa, nada como experimentar, é como as relações. Muito dificilmente nós vamos acertar no nosso marido ou na nossa mulher ao primeiro namorado ou namorada que temos, não é? Há que ir experimentando. E com os investimentos acaba por ser um bocadinho igual, até podemos ter sorte e olha, era mesmo isto, durmo descansado, está a correr bem, ou então não, ou então estou-me a sentir ansioso com este investimento que eu fiz, opá, isto está a subir muito, está a descer pouco, ou não está a subir o suficiente, não é para mim, vou experimentar outra coisa e está tudo bem, porquê? Porque temos tempo. Eu com 32 menos, o Afonso com 20 mais. Já percebo porque é que disse que era mesmo muito novo quando começou a investir. Okay. Imagina, pegando naquela cena dos ETFs versus ações fracionadas, as pessoas têm que ter a noção de uma coisa que é, quando vamos investir em um ETF, a nossa taxa de esforço e de trabalho mental que vamos aplicar é esta. A rentabilidade média que podemos ter a longo prazo é esta. Em ações individuais, a história é completamente diferente. A quantidade de trabalho e espaço mental que vamos ter na nossa cabeça é esta, e a rentabilidade que vamos ter pode não compensar a quantidade de esforço que vamos colocar a mais. Sendo que podemos não ter essa rentabilidade acima. Ou seja, nós estamos a pagar um preço que é muito grande, que é o de aplicarmos muito mais esforço e tempo da nossa vida pessoal, não para termos essa pequenina rentabilidade acima, mas para termos sim a possibilidade de eventualmente irmos ter essa pequenina rentabilidade acima. O que acontece é que muitas vezes as pessoas tentam ter a mesma e acabam por ter uma performance inferior à do índice. E por isso é que eu costumo dizer que, a não ser que a vida de alguém seja o mercado, a não ser que a pessoa goste mesmo daquilo que está a fazer como eu gosto, não sei até que ponto é que pode ser interessante investir em ações. É engraçado que é as pessoas e corrija-me se estiver errado, a percentagem falha-me sempre, mas acho que é 92% dos fundos americanos profissionais que tentam, ou seja, estamos a falar de pessoas que se calhar têm o Tim Cook na lista de contactos e podem ligar para ele, tipo, olha, a Apple, o que é que vai fazer este ano? Há aí alguma coisinha, claro que não pode haver insider trading, não é? Mas só ali sondar umas coisas. 92% dessas pessoas não conseguem bater SP500. E então, como é que nós, investidores individuais que, pelo menos falo por mim, não sei quanto a vocês, mas eu não tenho o número do Tim Cook, nem do Bill Gates, de ninguém. Como é que nós podemos esperar bater o SP? Pode acontecer, com muito estudo, muita dedicação pode acontecer. Agora, não é o resultado mais expectável. Sim, lá está, temos coisas a nosso favor e coisas contra. Esses homens engravatados de Wall Street têm mais contactos do que nós. Genericamente falando, têm acesso a ferramentas muito mais completas do que nós. Os investidores mais pequenos têm outras vantagens, que é, em primeiro lugar, serem pequenos, ou seja, a liquidez é muito mais fácil entrar e sair de posições, e conseguem se movimentar de uma forma muito mais acessível. Ou seja, eu, como investidor pequeno, faço investimentos de uma forma muito mais simples, ainda por cima com acesso a corretoras como a XTB, do que fazem esses grandes fundos que movimentam grandes quantidades de capital, também são muito mais burocráticos. Isso também acredito que não facilita em nada o processo. Olhando para aquilo que estavam a dizer há pouco, mais no início, de que há aqui esta questão do querer investir, mas não quer pensar muito e não quer ter que fazer muito, quase como se só tivesse que pôr lá o dinheiro. É esse o erro das pessoas que escolhem os planos de investimento automáticos, de achar que há o programa que faz isto por eles, todos os meses, ao dia X, sai uma percentagem do dinheiro que eu investi, neste caso que coloquei, por exemplo, na XTB.
É bom ou é mau este comodismo quase? Se for um comodismo informado, na ótica de eu sei o ativo em que estou a investir todos os meses, percebo o que é, em que é que investe, consigo explicá-lo se alguém me perguntar, acompanho minimamente, eu também não sou como o Bernardo, mas acompanho minimamente o que é que está a acontecer, eu acho que sim. Se for um comodismo assim, a estratégia chama-se o DCA, o Dollar Cost Averaging, e permite tirar este peso, sim, digamos assim, e esta não é obrigação, mas há muita gente que está à espera do momento certo para entrar no mercado. Isso também é algo que acontece frequentemente. Eu não vou começar agora porque, pronto, temos uma guerra, agora há um novo vírus, agora há mais uma crise, não vou começar agora. E precisamente essa estratégia do DCA permite que todos os meses, ali em torno do mesmo dia, um determinado montante definido por mim seja investido todos os meses. Isto vai permitir que eu também consiga entrar, digamos assim, no mercado, ou fazer aquela ordem de compra, tanto no momento mais alto como no momento mais baixo. Portanto, vou conseguir estar exposta à volatilidade do mercado em diferentes momentos. E acaba por ser uma estratégia confortável para quem não quer perder muito tempo nisso, mas sempre informado de que eu sei no que é que eu estou a investir e isto faz-me sentido. Essa acaba por ser, para mim, assim, a forma mais simples de nós conseguirmos investir o nosso dinheiro, é com esses planos automáticos de investimento. Outra parte desta nossa sessão tem a ver, por exemplo, com os erros que cometemos. Falámos logo de um deles no início, que é esta ideia de querer enriquecer à pressa e de um dia para o outro. Outro é precisamente este, que é nem sermos impulsivos demais, nem analíticos demais. Qual é que é o erro de ficar à espera do tal momento perfeito para entrar no mercado? O Warren Buffett tem uma frase muito icónica sobre este tema. O Warren Buffett, para quem não sabe, é só o maior investidor de todos os tempos. E ele diz que timing no mercado é muito menos importante do que o tempo no mercado. O que é que isto significa? Significa que tentarmos adivinhar o momento X em que alguma coisa vai acontecer é completamente insignificante quando olhamos para um bom investimento com um horizonte de tempo de 20, 30, 40 anos. Ou seja, se formos bons a investir, se investirmos com consistência, fazendo o tal DCA ou não, a longo prazo as coisas tendem a correr muito melhor do que tentarmos achar que somos os melhores a acertar o momento ideal, porque ninguém vai conseguir acertar sempre o momento ideal a longo prazo. É possível acertar à primeira, à segunda, mais tarde ou mais cedo as coisas não vão correr propriamente bem. Mas, olhando, por exemplo, para o momento atual, para quem está a começar, é fácil que as pessoas não se deixem afetar pelas notícias, porque 2025 parecia, o final, que 2026 seria um ano QB estável, com uma boa altura para se investir. 2026 está a ser um rebuliço que nada disto estava previsto, não é? Portanto, para quem pensou no final de 2025, este vai ser o ano, eu vou investir, é fácil que não se deixem afetar pelas notícias, pelo aumento da inflação, pelo possível aumento das taxas de juros. Como é que se gera? Porque depois há esta componente emocional que também pesa, obviamente. Não é? Certo. Eu diria que não é nada fácil. E nunca foi tão difícil, porque vivemos em um mundo onde às vezes um tweet de um presidente impacta mais o mercado do que indicadores macroeconómicos ou os próprios resultados das empresas. Na minha opinião, notícias e este tipo de notícias mais a curto prazo nada mais são que ruído. Ou seja, claro que é preciso algum esforço por parte das pessoas para manterem os bons investimentos a longo prazo e fazerem o tal DCA, ou seja, quer o mercado esteja a subir, quer esteja a cair, investir sempre. Mas também tocaste em um ponto interessante, que é, mesmo o mercado estando a balbúrdia que está este ano, acabamos de atingir máximos históricos. Porque até isso é uma oportunidade, não é? Eu acho que neste momento estamos mesmo a navegar um mar muito incerto, e não digo que seja um mar nunca antes navegado, porque há muitos anos de história para trás e nós não tivemos cá para os viver, portanto é normal que nós, até porque há conjecturas específicas como twitters que não haviam há 20 ou 30 anos atrás, é normal que a gente sinta que isto é novo, porque de alguma forma é, mas de outra forma a história não se repete, mas rima muitas vezes. Portanto, é provável que já tenham acontecido
alguns na história, acontecimentos semelhantes ao que se estão a passar agora. A real oportunidade, eu não diria que é colocar hoje porque amanhã sobe. Eu diria que a real oportunidade está em tentarmos começar a construir mais segurança e a ganhar mais tempo para o nosso futuro. E essa é uma oportunidade que nós podemos aproveitá-la sempre, seja no final de 2025, no início de 2026. Agora, eu parece que estou aqui a pintar uma pintura que isto vai ser espetacular. Não vai, é extremamente aborrecido ficar 30 ou 40 anos à espera, e quando eu falo isto no meu canal, uma coisa que normalmente me dizem muitas vezes, e bem, é: ó Bernardo, mas eu sei lá se daqui a 20 anos estou vivo. E isto é muito justo. Por isso é que o meu conselho para essas pessoas é: ok, então não metas os ovos todos nesse cesto. Tira um bocadinho para pensar no teu futuro e tira um bocadinho para aproveitares o presente também, naturalmente. Ninguém quer estar só a trabalhar até se reformar, como disse há pouco. Agora, nesta perspectiva de futuro, eu diria que todos os dias são uma oportunidade para começar, para aprender. Quando o mercado crashar, que vai crashar, vamos sentir muito mal. Quando o mercado subir e atingir máximos históricos, como está a acontecer agora, vamos sentir que somos os reis, que entramos mesmo no momento certo e que, apesar de termos 4 meses de experiência nisto, somos mesmo espetaculares e fizemos mesmo tudo certo. Isto são tudo condições que estão fora das nossas mãos. O que está nas nossas mãos é definir o plano, manter o plano, seguir o plano e esperar. Como Warren Buffett diz, timing the market beats timing the market. Porque a maravilha, e não sei se vais falar disso um bocadinho mais à frente, do juro composto é mesmo a 8ª maravilha do mundo. Pode já pegar por aí, se quiser. Então, juro composto. Nós tendemos a ver as coisas de uma forma muito linear como seres humanos. Custa-nos muito imaginar aquilo que é. Toda a gente deu na escola, e peço desculpa se agora estou aqui também a trazer alguns traumas de volta, mas é equação exponencial. O ser humano é muito difícil de perceber isto. Percebes? Ok, uma laranja, o dobro são 2 laranjas, depois o dobro são 4 laranjas. E se eu disser quanto é que é 2 laranjas elevado a 10? Ui, ninguém sabe, mas isso é um número de laranjas mesmo absurdo. E o juro composto funciona muito assim. Tu ganhares 6, 7, 8% num ano, opá, meteste lá 1000 euros, ganhaste 80 euros, parabéns, depois ainda vais ter que dar 28% ao Estado, se venderes o investimento. Agora, 8% durante 40 anos, isto são muitos porcentos, e há uma coisa que eu acho que toda a gente devia experimentar, só para brincar, é: escrevam Investment Calculator no Google e depois metam lá, tipo, 8% de 40 anos a investir 100 euros por mês, o que seja, para a vossa realidade. Vocês vão ver o juro composto e é mesmo, é um espetáculo. Daí ser tão importante, e pegando nisso também, se calhar para fechar o tema, é daí ser tão importante entrar no mercado, não entrar obviamente sem conhecimento, mas entrar o quanto antes, precisamente para beneficiarmos de tudo isto, juro composto, e não deixar intimidar por eles dão o exemplo das camadas mais jovens, não é? Mas malta já ainda com 40, 45 anos ainda vai mais do que a tempo de começar e de fazer o tal exercício para ver com a capacidade mensal que tem de investimento todos os meses, o que é que pode vir a conseguir obter passado uns anos. Afonso, dizias que com o decorrer dos anos, que não tens muitos, que estavas a ficar um bocadinho mais conservador nas tuas escolhas, mas tens vindo a diversificar também o local, os setores e até a geografia onde colocas os teus ativos e os teus investimentos? Ou estás a cingir-te mais a por exemplo, à tecnologia, a um setor específico? Certo. A diversificação podemos pegar em 2 pontos, que é: há pessoas que tendem a diversificar os seus investimentos de menos e de mais. Menos quando gostam de concentrar quase todo o seu dinheiro em pouco mais de 2 ou 3 empresas, em um setor só. E se for adequado ao perfil delas, tudo bem. Eu não faço isso porque é extremamente arriscado. E depois temos o outro oposto, que são aquelas pessoas que investem em 7, 8 classes de ativos diferentes, compram tudo o que aparece à frente. Isso também está errado, porque
A diversificação serve para diminuir o risco associado ao investimento, a volatilidade. Ou seja, quando há setores que estão a subir, há outros que podem estar a cair. Um exemplo disto é o setor do petróleo. Genericamente falando, quando a bolsa está a subir, normalmente o petróleo ou está estagnado a descer, também pode estar a subir. Claro que depende muito da situação macroeconómica, mas um exemplo recente agora com a crise do Irão, o mercado como um todo caiu e o petróleo subiu bastante. Ou seja, é interessante termos vários setores dentro do nosso portfólio de investimento para diminuirmos esta volatilidade. O que é que acontece a estas pessoas que tentam diversificar demais? Acabam por pulverizar o portfólio, ou seja, a longo prazo a rentabilidade tende até a ser mais baixa do que se mantivessem poucos investimentos, mas investimentos de qualidade dentro deste número ideal, que nunca há um número ideal, depende mais uma vez de pessoa para pessoa. Eu, no meu caso, e para construir um bom portfólio de ações, digo sempre que o meu número ideal é de 8 a 12 empresas, porque mais do que isso é super difícil de acompanhar, e é sim interessante irmos diversificando por diferentes áreas geográficas e setores. Ora bem, neste momento o meu portfólio é composto por Estados Unidos, Irlanda e Canadá, setores ferroviário, petróleo, bancos, outro tipo de empresas financeiras, consumo, etc. Bernardo, não sei se queres partilhar como é que construíste o teu portfólio. Então, o meu portfólio é uma coisa muito engraçada. Eu já fiz um vídeo até sobre que o meu portfólio tem muita coisa, é muito diversificado, mas não no sentido de pulverizar. que se calhar vocês estão a pensar de várias ações diferentes. Sim, tem a diversificação de 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, porque em termos de ações onde eu me sinto mais confortável, e aqui sou eu, Bernardo, isto não quer dizer que seja o melhor para quem está a ver, sinto mais confortável em SP500 porque não adoro estudar ações como provavelmente o Afonso gosta. Eu, quando vou investir numa ação, é porque é uma coisa que eu conheço bem do ponto de vista de consumo e depois aí sim vou espreitar e ver, ok, mas como é que estão os números, como é que está o CEO, como é que estão os C-levels todos, etc. E ver aqui um conjunto de fatores, mas é muito raro, até porque é um trabalho que demora muito tempo e que eu não gosto de fazer. Portanto, como é que está o meu portfólio? Assim, de uma maneira muito rápida. Temos, provavelmente, a maior parte alocada a SP500, sim. E quando eu digo SP500, também em Nasdaq, em MSCI, ou seja, há aqui, mas ETFs no geral. Depois temos também uma parte em cripto e depois temos, e aqui é que é engraçado, temos uma parte em Pokémon. Pokémon é uma parte considerável do meu portfólio. Não é brincadeira. E esta questão de ativos que não dá para comprar por agora na XTB, porque nunca se sabe quando é que alguém vai tokenizar cartas Pokémon. E o que é que quer dizer com isto? Tenho mais relógios, etc. O que é que quer dizer com isto? Isto são tudo coisas que eu gosto. Não só a questão dos ETFs e perceber como é que está, mas a economia num estado mais macro, porque os ETFs tendem, dependendo do ETF, no meu caso, a refletir muito o estado macro da economia mundial, mas depois também coisas, por exemplo, cripto. Eu gosto de tecnologia. Quando eu digo cripto, atenção, estou a falar de Bitcoin. O Bitcoin é uma coisa que eu acho que faz muito sentido para mim, pessoalmente. Vai resolver um problema que eu sinto que existe, que é a capacidade de não ter, ou seja, um ouro digital que não tens que estar a guardar, não tens que ter um edifício gigante para guardar, seguranças para guardar, transportá-lo, uma chatice, não. É uma coisa que está lá, algures, né? Lá nos céus. E cartas Pokémon, uma coisa que eu tive desde miúdo, guardei, fui aquele que guardou no dossiê, espetacular, grande condição, e depois, quando dei por mim, olha que eu já tenho aqui uma quantia relevante de dinheiro, isto é uma coisa que continuo a interessar-me, porque também tenho esse lado geek, então vou perceber como é que posso fazer disto investimento, que vai um bocado contra o lado geek, porque o melhor investimento é não tocares no produto, e tu, como geek, queres é abrir o produto. Mas pronto, isso depois são outros dilemas. É como ir de férias ou investir o subsídio de férias. As duas coisas não convergem para o mesmo. Mas é assim, o meu portfólio é um bocado all over the place. Catarina?
Eu, por ética, por princípio, nunca partilhei o meu portfólio de investimento, também não o vou fazer aqui, mas posso dizer que tenho a diversificação que me faz sentido a mim. Acho que já deu para perceber, uma investidora que também não gosta de analisar empresas, de estar a olhar para... Nem gosto, nem tenho grande conhecimento técnico para isso, porque considero mesmo que é preciso bastante conhecimento técnico e, por isso mesmo, tenho essencialmente alocado em índices mundiais, uma outra geografia ou setor, mais específico, mas está diversificado e alocado em ativos que para mim me fazem sentido, que eu acho e que eu entendo, que é a mensagem que eu gosto sempre de deixar, é essa mesmo, mais do que ouvir e tentar seguir portfólios de pessoas que vamos vendo, é fazermos o nosso próprio estudo, conhecimento, para podermos investir com segurança, com conhecimento. Nós estamos a aproximar-nos mesmo do fim desta sessão, mas reservamos aqui uns últimos minutos, quase como questões que já podem eventualmente ter sido respondidas, mas vamos fazê-lo de uma forma mais objetiva, quase a título de resumo. Há algum ativo que não voltassem a investir, agora que já têm esta bagagem? Excelente pergunta. Eu não diria, se calhar, um ativo específico, diria só que não voltava a investir naquilo que não percebo. Okay. Daí a importância que já foi aqui falada do círculo de competência. Ou seja, vamos investir naquilo que conhecemos e naquilo que sabemos, porque se não o fizermos, mais uma vez, é meio caminho andado para as coisas correrem mal. Há alguma coisa a não repetir? Para mim, a questão do não repetir é, tu podes sempre dizer que não vais fazer e depois daqui a um ano estás a fazer, mas para mim, não adoro mesmo futuros. Acho que é um instrumento altamente arriscado e que só deve ser usado por quem sabe mesmo usá-lo. E há quem saiba, há quem consiga fazer dinheiro. Agora, para o comum mortal, eu sei que é a promessa de dinheiro mais rápido, como são as altcoins, ficar longe das promessas de dinheiro mais rápido, porque acontecem sim, mas é por uma porcentagem muito pequena e a probabilidade é que vais perder dinheiro. Dando exemplos muito concretos, para quem nos está a ver e que seja aqui da nossa geração, qual é que é o risco a longo prazo de nunca começar a investir? É perder dinheiro, não é perder dinheiro, é perder capacidade de compra, poder de compra, perder alguma segurança e alguma liberdade. Bernardo não, Afonso, desculpa. Eu digo que a longo prazo, pode ser um take um bocado polémico, mas digo que a longo prazo não investir é mais arriscado do que investir. Porque, como o Bernardo disse, estamos a abdicar não de dinheiro, mas do nosso tempo e da nossa energia lá na frente. Uma última dica para quem nos E vê. tem uma coisa, se calhar vou ser um bocadinho fatalista, mas eu não estou completamente convencido que quando chegar à idade da reforma, quando eu lá chegar, há de ser para aí 75, 80 anos, que haja uma reforma para mim. Eu concordo. Não estou convencido disto e, portanto, eu prefiro pegar no meu futuro, no futuro da minha família e das pessoas que me estão próximas e tomar esse futuro pelas minhas mãos. Depois, se vier alguma coisinha extra, perfeito. Se não vier, eu já me precavi. E eu acho que isso, para mim, pensar num futuro em que eu já não tenho capacidade para trabalhar e não tenho dinheiro para viver, nada me assusta mais do que isto. Claro. Bernardo, Afonso e Catarina, muito obrigada por terem estado connosco aqui hoje. Obrigada também a si que nos acompanhou. Esperamos que lhe tenhamos dado as bases para investir com confiança. Obrigada e até amanhã.